Queridos, eu estou aqui para contar uma experiência muito forte que aconteceu na minha vida no dia 2 de maio de 2016. Na verdade, no dia 1º de maio à noite, eu estava sentindo uma sensação diferente. Havia uma tristeza no meu espírito, o meu espírito estava apreensivo e gritante. Eu olhava as pessoas na rua quando eu estava indo para o culto e os jovens, as pessoas, e meu espírito estava gritando, dizendo: gente, vocês não veem, vocês não compreendem, vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Eu cultuei ao Senhor e tal, e no outro dia, no dia 2, que eu tive experiência de maio, pela manhã, numa segunda-feira, eu me encontrava ainda com aquele sentimento. O Senhor me atraiu para a parte de cima da minha casa e eu fiquei ali. A minha oração era só o silêncio, eu não conseguia dizer nada, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia esboçar nenhum tipo de reação, de atitude, de sentimento, de palavra, nada. E eu fiquei ali parada e de repente eu ouvi a voz do Senhor depois de um tempinho bom, assim, de uns minutos na presença dele. Eu ouvi nas minhas entranhas a voz do Senhor dizendo Gênesis. Eu corri para o livro de Gênesis, peguei a palavra do Senhor, abri. E no final do capítulo 2, o Senhor falou comigo que depois que ele fez tudo, ele descansou no 7º dia. Então, ele ministrava nas minhas entranhas, no meu espírito, de uma forma maravilhosa, que ele não deixou nada por fazer, que ele empenhou, que ele se empenhou em fazer a obra com perfeição, com excelência, que ele investiu, ele deu o melhor no contexto criação, porque ele é muito mais, a gente sabe disso. Então ele deixou tudo pronto. E quando ele descansou, não é assim de forma que ele não tenha deixado nada por fazer. E aí, no segundo momento da criação, da humanidade, ele falava comigo, no segundo momento da história do homem especificamente, porque ele criou tudo que nós temos aqui, mas o homem é a obra-prima do Senhor. No segundo momento da humanidade, dessa história do homem na Terra, ele falava comigo que assim como ele, lá no Gênesis, fez tudo e não deixou nada por fazer, nesse momento, no que diz respeito ao resgate do ser humano, ele deu também tudo, deu o seu melhor. Ele deu o Cordeiro, ele deu o seu Filho, ele deu o seu Espírito Santo e ele fez com excelência mais uma vez a sua obra de resgate para com o ser humano. Com excelência, com perfeição, ele se deu na pessoa de Jesus, ele se deu na pessoa do seu Espírito, nosso Pai. Então, o Criador, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se manifestou para que o homem fosse liberto e resgatado. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai se deu, o Pai sofreu para entregar seu Filho. Então ele também sofreu, ele também se deu, e o seu Espírito posteriormente. Só que, como ele não deixou nada por fazer e ele fez tudo com muita perfeição e excelência, ele está contemplando agora o resultado de tudo isso. E ele falava comigo que um pai terreno que investe tudo na vida de um filho e depois esse filho vai embora de forma ingrata, o abandona, esse pai sofre demais. E aí ele falava dele, porque ele falava comigo sobre o sofrimento do seu filho naquela cruz. O que fizeram até mesmo antes da cruz, porque Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido no ventre da sua mãe, a nossa irmã Maria. E a vida de Jesus só foi perseguição e rejeição
Jesus sofreu preconceitos, Jesus foi excluído e o Senhor começava a falar comigo sobre a inclusão social que muitos homens falam. E que o nome de Jesus sofre preconceito até os dias de hoje, sofreu no passado e hoje ainda continua sofrendo. Que o nome de Jesus sofre preconceito nas universidades, nas grandes empresas, no sistema humano no todo. Os servos do Senhor muitas vezes têm vergonha do nome de Jesus quando estão ali no mundinho acadêmico, quando estão diante de pessoas cheias de conhecimentos e tem medo. Então, de repente, na igreja, no grupo ali, todo mundo fala na mesma língua, ele assume o nome de Jesus. Com as pessoas que são mais desprovidas de conhecimentos humanos, menos letradas, vamos dizer assim, eles assumem. Mas quando chegam diante dos grandes, dos maiorais, dos estudiosos, negam muitas vezes o nome de Jesus por vergonha. Então, o nome de Jesus, ele é excluído até hoje, ele sofre preconceito. E o Espírito do Senhor, da mesma forma, é excluído e sofre preconceito. E o Senhor estava falando disso. Bateram em Jesus, cuspiram, prenderam ele naquela cruz. Aquela coroa de espinho, aquela dor. Porque a mais profunda dor de Jesus não foi a física não, queridos. Foi a dor do abandono, da rejeição, sabe? Ser abandonado e rejeitado por pessoas que ele criou e deu a sua própria vida por elas. E o pai começava a me falar sobre essas coisas de ser rejeitado. E ele dizia, a criatura rejeita o seu Criador e o filho rejeita o pai. Porque tem muitos que já receberam essa revelação da palavra, que são filhos, mas que têm rejeitado o pai e têm negado o pai também. E criaturas que rejeitam o seu Criador. Então, de repente, o Senhor elevava o meu espírito, como se eu conseguisse ver de cima, num relance um pouquinho, ter uma mínima ideia do que seria olhar de cima para a terra. Porque o nosso Pai nos olha de cima. E o Senhor começava a me mostrar as diversas cenas, as cenas mais terríveis no meu espírito. Ele me falava sobre isso. As cenas horrendas que estavam acontecendo naquele momento que eu estava tendo aquela experiência e que está acontecendo agora enquanto você está vendo esse vídeo. E ali eu pude contemplar no espírito a pedofilia, as cenas de pedofilia, de adultério, prostituição generalizada, derramamento de sangue, muito sangue derramado nesta terra, inclusive sangue, às vezes também inocentes, sangue inocente, e muita mentira, hipocrisia, ciúme, inveja, peleja, discussões, maldade assim, tanta maldade, muita vaidade. O homem agora está adorando o seu corpo. O homem agora está adorando o seu próprio corpo. Mas é incrível, né? Eu estou abrindo um parêntese, agora eu estou falando aqui, nesse parêntese que eu estou abrindo. É incrível como as pessoas aqui por fora estão ficando cada dia mais belas. Como a estética tem estado assim em destaque e as pessoas, por conta, né, dessa tecnologia, de tanta evolução, as pessoas têm conseguido esteticamente ficar mais belas. Mas elas nunca estiveram tão feias interiormente, tão cheias de ódio, de vingança e de maldade, assim. Então, é só a casca mesmo, é só a casca. E aí, as cenas terríveis, tenebrosas as cenas. E o Senhor me mostrava e ele dizia, esta terra está uma lama, eu estou enojado desta terra. Então, eu já investi tudo, eu já dei o meu melhor, eu já fiz com excelência e com perfeição o que eu tinha de fazer. Agora, resta para a humanidade desse jeito, irmãos, dentro do meu espírito, nas minhas entranhas. O Senhor disse, acabou, acabou e acabou. Restam agora para a humanidade
a minha ira, o meu juízo e a minha justiça. Encerrou você ali. E eu precisava dizer isso para você, que Ele está indignado, que nós chegamos no fim de linha e que Jesus está voltando e que o juízo de Deus está descendo sobre a terra. É hora de nos prepararmos para irmos embora, porque esta não é a nossa casa. E nós precisamos voltar para casa. De volta para casa precisamos estar arrumando as nossas malas. E nessas nossas malas precisa ter muita pureza, muita humildade, muita ternura, muita mansidão, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito tem que estar lá dentro. A gente precisa mudar de conduta, a gente precisa ser pessoas melhores, por fé, por amar o Senhor. Precisamos amar ao Senhor pelo que Ele é e parar de ficar buscando um Deus interessados no que Ele pode dar. Porque Ele já é o nosso melhor, Ele já é o nosso presente, Ele já é tudo para nós. As outras coisas são apenas acréscimos. É como a palavra diz, que a gente busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele acrescenta. O que Ele precisa acrescentar, porque quem sabe do que a gente precisa é Ele. Ninguém melhor do que Ele para saber do que a gente realmente precisa. Eu vou cantar uma canção, na verdade, só um pedacinho, um trechinho, de uma canção que o Senhor me deu que fala sobre o assunto. Fechamos nossos olhos e sonhamos com o nosso encontro nas nuvens. Tu virás nos arrebatar, nos levar para ti, tua noiva, tua igreja amada. Nos levarás, Jesus, de volta pra casa, de volta pra casa, de volta pra casa, Jesus. Voaremos com os anjos, cantaremos com os anjos o hino triunfal de louvor. Glória, glória, glória. Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o que eu vos preparei desde o início da fundação. Nós ouviremos. Olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais penetrou ao coração do homem, amados, que o Senhor preparou para os filhos do seu amor. E eu deixo todos vocês na paz do Senhor Jesus. E vamos que vamos, uma eternidade. Amém.